merecidamente construída. O ponto é que, assim, eu acho que quando o Rogério fala, eu quero sempre jogar assim, ok, e acho que não é essa a questão. Como o André tweetou outro dia, quando a Espanha mete 5 gols, ninguém fala que é um problema o estilo de jogo. A questão é como você vai executar, né? Como você vai transformar em algo produtivo a sua maneira de jogar. Porque simplesmente citar finalizações pode causar alguma distorção na análise. Por isso que eu gosto de outras métricas, como os gols esperados. Porque se somar as 21 finalizações do Flamengo, você não tem um grande número ali de expectativa de gols. Você teve a chance clara, foi o Bruno Henrique ali que o Marcos Felipe defendeu bem isso no comecinho do jogo, com 10, 11 minutos. Fora isso, são as meias chances, são chutes especulativos, não é aquele chute que tira, que prende o grito na garganta do torcedor. Esses foram poucos hoje. Ô Léo... Poucos. Então, Berto, fala, Tian, desculpe. Não, só que assim, eu acho que até a argumentação do Ceni, se o jogo tivesse sido todo como ele transcorreu no primeiro tempo, tava beleza. Aí eu acho que tudo bem. Porque, de fato, no primeiro tempo o Flamengo produziu muito mais, o Flamengo não deixou o Fluminense jogar, né? O Fluminense teve uma chance naquela cabeçada do Fred, e você querer manter e impor aquele que você imagina ser o estilo melhor para vencer uma partida, né? A opção tática melhor para vencer uma partida, acho que o time mais poderoso sempre tem essa premissa, né? De falar, bom, eu, com o time que eu tenho, posso ganhar o jogo atuando dessa maneira. Se tivessem sido 90 minutos dessa maneira, eu acho que tava beleza a entrevista dele. Mas a questão para mim é justamente o segundo tempo. Porque, como disse o Léo, o segundo tempo estava anunciando o gol do Fluminense. O segundo tempo, a gente viu o Fluminense tendo 1, 2, 3, 4 chances no contra-ataque, e aí, de novo, talvez tenha também uma questão física, porque esses caras do Flamengo, pela ausência dos titulares, eles estão jogando bastante. Não consigo, como muita gente apontou, ver nas substituições o grande erro do Ceni. Eu já disse que eu não gosto do Rodrigo Muniz com o Pedro, aí eu acho que são dois centroavantes mesmo, não é a mesma discussão que havia com o Gabigol. Mas você olha para o banco do Flamengo e vai dizer, bom, você vai morrer com o Muniz no banco? Não vai. Ou você vai tirar o Pedro? Não vai. Gente reclamando da saída do João Gomes, cara, do jeito que estava o jogo, o Flamengo jogando daquela maneira, com o João Gomes pendurado, para ele ser expulso, era, rapidinho. Então, eu não acho que o problema nesse jogo específico tenha estado nem nas substituições, nem na escalação, porque, como disse o André, para mim, pelo menos, colocar o Arão no meio fazia sentido nesse contexto que você perde o Diego, que você não tem o Thiago Maia ainda jogando bem, fisicamente bem para jogar os 90 minutos. Então o problema para mim não está nem na escalação, nem nas alterações que ele acaba fazendo, mas está sim em você continuar jogando daquele jeito quando o segundo tempo, a partir ali dos 15, 20 minutos, anunciava o gol do Fluminense. A partir das substituições do Roger, e aí vai muito mérito para o Roger, porque ele tem feito isso a temporada toda, né? Na hora que sai aquele bloco de substituição dele, no segundo tempo, em geral, né, mais ou menos aos 15 do segundo tempo, o Fluminense muda. Já foram vários jogos importantes assim, né? Às vezes sai o Nenê do banco, contra o River Plate, se a gente lembrar, o Libertadores saiu o Casares, e sempre um ou dois jogadores rápidos e letais, e o Fluminense tem conseguido mudar vários jogos dessa maneira. Então estava tudo anunciado pelo histórico do Fluminense, pelo que estava acontecendo no segundo tempo, e aí se o Flamengo não está conseguindo mais jogar, não está conseguindo criar, é melhor você fazer aquilo que vai dificultar completamente o jogo do Fluminense, que é você baixa as linhas e explora a velocidade dos caras que você tem na frente. Porque o Flamengo tinha o Michel, o Flamengo tinha o Bruno Henrique, né, que ainda que não estivessem bem, são jogadores com capacidade para fazer isso. Então, para mim, o maior questionamento ao Ceni nesse jogo é a postura do Flamengo no segundo tempo, mesmo depois de ter sido muito alertado sobre o que poderia acontecer. Bom, só para responder ao fã do esporte, eu não tô aqui nem para acusar, nem para absolver técnico nenhum, tá? E isso vale também para o Rogério Ceni. Já fiz várias críticas ao que eu considerei equivocado por parte dele, elogiei o que eu acho certo, damos tempo a ele para ver se ele consegue resolver algumas questões que ele está demorando para resolver, e nisso eu entendo a reclamação do torcedor. Entendo também, por exemplo, se o Roger decidir, ou qualquer técnico, pelo que tem acontecido, pode ser uma decisão de risco, apostar mais no segundo tempo contra o Flamengo, porque o time realmente cai de rendimento. Eu acho que o Rogério não se aprofundou
ao passar as estatísticas, apesar de serem todas precisas do ponto de vista matemático, eu quero destacar que o Fluminense finalizou uma vez mais, a mais que o Flamengo dentro da área, e o Fluminense finalizou uma vez a mais que o Flamengo em gol. Então, quando a gente fala de chances claras, eu não vejo o Flamengo melhor que o Fluminense na partida. Ao contrário, eu vejo um jogo bem equilibrado e, como os colegas já disseram, com um segundo tempo que, a partir de um certo momento, anuncia o gol do Fluminense. Poderia nem ter acontecido, mas o Roger, quando ele troca e coloca o time com mais velocidade, ele aumenta as chances disso acontecer. E o Rogério, aí eu vou muito na linha do que o Jean disse, faltou a ele ser um pouco mais estrategista, né? Entender a hora de baixar suas linhas, quem sabe manter o Michael mais para o contra-ataque, como ele fazia muito bem nos tempos do Goiás, usando o Bruno Henrique do outro lado para isso, os jogadores com velocidade para esse tipo de lance, tornando o jogo desconfortável para o Fluminense, fazendo aquilo que o treinador do Fluminense, o Roger, não gostaria que o Flamengo fizesse. Mesmo que ele conseguisse, se ele conseguisse fazer um gol com o Flamengo mais recuado, mas não é aquilo que ele queria que o Flamengo fizesse. O Rogério fez exatamente aquilo que o treinador adversário imaginava e o treinador apresentou os seus argumentos com as suas trocas e foi eficaz. Então, eu entendo a irritação do torcedor do Flamengo. Eu também quero destacar, e aí nem era necessário, mas parece que se esquece e é fundamental, que o Flamengo atuou sem 3 dos seus principais jogadores. Se eu for tirar o Everton Ribeiro desse pacote dos 3 jogadores, porque não fez uma grande temporada pelo Flamengo ainda, sem 2 dos seus jogadores essenciais, para execução sem 3 dos seus jogadores essenciais, desculpe. O Gabigol também, eu estava pensando no Arrascaeta e no Diego. 3 dos seus jogadores essenciais. Diego, Gabigol, Arrascaeta, Isla, Everton, e ainda dizem que o Bruno Henrique não jogou bem. É bastante. É uma diferença Prieto, é uma diferença técnica enorme para a ideia de jogo do Rogério. Mas como a gente falou sobre o São Paulo, né, como a gente também criticou o Cuca por não adotar um sistema que a gente achou mais legal para o segundo tempo do jogo de hoje, a gente fala do Rogério também, que ele não conseguiu lidar com as circunstâncias, com essas faltas de jogadores do seu elenco, com as circunstâncias do jogo, e fez um segundo tempo como o Fluminense gostaria que fosse. Podia ter feito um gol, podia ter vencido o jogo, mas no final das contas aconteceu aquilo que o campo parecia dizer há algum tempo e que o treinador do Flamengo não quis ver. Bom, o Roger do Fluminense venceu o jogo. O trabalho do Roger no Fluminense é muito bom, né? Neste momento fica à frente do Flamengo, 1 ponto na classificação do Campeonato Brasileiro, mas tem 2 jogos a mais também. Mas eu não me canso de lembrar o trabalho do Roger na Conmebol Libertadores da